Daniane Wilson, eu tenho 17 anos de experiência na profissão como farmacêutica, com experiência consolidada na área hospitalar. Trabalhei em hospitais como a Unimed de Bauru, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, atuando na dispensação de farmácia, manipulação de quimioterápicos e também no Centro de Informações de Medicamentos e na própria farmácia clínica. Há 11 anos eu trabalho no Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. Eu comecei na BP como farmacêutica do Centro de Informações de Medicamentos, que é responsável por fornecer informações seguras e confiáveis, além também de desenvolver os processos de farmacovigilância, técnico-vigilância, padronização de medicamentos e qualificação de fornecedores. Expandi a minha atuação como coordenadora de farmácia na área assistencial, passando depois a gerente de assistência farmacêutica, sendo responsável por toda a atuação do farmacêutico na BP de forma corporativa. E hoje estou como gerente de farmácia corporativa, responsável pela assistência farmacêutica, seja na atuação do farmacêutico em todas as especialidades que atendemos, abrangendo também o paciente oncológico, na dispensação de farmácia, incluindo também a farmácia da oncologia. Então, a importância do farmacêutico para os pacientes oncológicos, né? O farmacêutico, ele é um integrante essencial da equipe multidisciplinar e ele atua na manipulação e gerenciamento dos medicamentos utilizados em suas diferentes etapas, incluindo, por exemplo, também a pesquisa clínica, garantindo, então, que os procedimentos sejam realizados de maneira adequada, conforme indicação em posologia. O farmacêutico, ele é um profundo conhecedor dos medicamentos, assumindo então uma atividade de grande importância para o sucesso do tratamento do paciente com câncer. O tratamento do câncer isoladamente, ele já demanda muitos medicamentos. Em alguns casos, os pacientes também têm outras doenças concomitantes, como por exemplo diabetes, depressão, hipertensão, que fazem com que ele se utilize ainda mais medicamentos, que é o que a gente chama então de polifarmácia. Nesse momento, então, o farmacêutico, com toda a sua formação humanística, com todo o seu conhecimento sobre os medicamentos, ele pode exercer a prática de atenção farmacêutica para diminuir, então, as dificuldades do paciente em relação aos medicamentos. As principais práticas de atenção farmacêutica são relacionadas a, por exemplo, colaborar com a solução de problemas relacionados com os medicamentos, que a gente chama de PRMs, que surgem devido, por exemplo, ao mecanismo de ação dos oncológicos, ou seja, eles podem levar, por exemplo, a efeitos como anemias, náuseas, vômitos, fraquezas, dores musculares, entre outras. O farmacêutico, então, ele não só vai avaliar a prescrição, buscando adequar, então, a melhor prescrição para aquele paciente, mas também adequar aos protocolos de tratamento, intervindo, então, junto com a equipe médica. Além disso, quando a gente fala então de uma análise de prescrição por esse profissional, ele também vai olhar a redução de custos para a prevenção de reações adversas pelo uso de medicamentos e, consequentemente, então, a melhora na efetividade do tratamento. Quando a gente fala, por exemplo, da manipulação do quimioterápico, da quimioterapia, conforme a resolução 288 de 96 do Conselho Federal de Farmácia, somente o farmacêutico é autorizado a manipular os fitotóxicos utilizados no tratamento, pois ele sabe como vai realizar um manejo adequado, seguindo as normas técnicas e conhecimento profundos que ele tem sobre as resoluções e diretrizes, garantindo, então, a segurança na administração, né, dessas drogas, de acordo com as técnicas também de biossegurança. Essa prática a gente mantém na BP, garantindo, então, que o farmacêutico esteja realizando a manipulação conforme estabelecido pela resolução. Um ponto importante ainda que eu gostaria de dar um destaque sobre a atuação do farmacêutico na oncologia, e não só na oncologia, mas também em outras especialidades, é que ele aplica os seus conhecimentos em educação ao paciente e à equipe multidisciplinar. Então, ele contribui para uma assistência de uma forma mais integrada, ele vai fortalecer a adesão ao tratamento medicamentoso e aí, consequentemente, a gente sempre vai falar numa melhora da qualidade de vida para esses pacientes, né? Além dessas atribuições que a gente falou, então, do farmacêutico, né, ele tá na manipulação, ele tá na avaliação do paciente, não só na avaliação da prescrição, mas também garantindo a efetividade dos protocolos, garantindo a educação ao paciente e a equipe multidisciplinar. Ele também pode atuar desde o planejamento, a aquisição, o armazenamento, a distribuição até o descarte de medicamentos.
além de todas as atividades que a gente já falou, sempre com o objetivo de promover o uso racional dos fármacos utilizados. A assistência farmacêutica clínica nos pacientes oncológicos no Brasil, ela vem passando por transformações legais consideráveis, uma vez que esse profissional farmacêutico ele tem se mostrado indispensável na farmacoterapia desses pacientes, né? E a gente vê uma grande crescente aí de fortalecimento cada vez mais próximo desse profissional junto com a equipe multidisciplinar e farmacêutico de fato tomando o seu lugar, né, de direito na atuação dentro da oncologia. A orientação farmacêutica também, através da farmacovigilância, ou seja, do monitoramento das reações adversas, é indispensável para avaliar e monitorar a polifarmácia, garantindo então que esse paciente oncológico tenha uma farmacoterapia segura e adequada. Vamos falar um pouco sobre o uso incorreto de medicamentos e suas consequências. Então, o uso de medicamentos de forma incorreta, ele pode acarretar um agravamento de uma doença, né? Uma vez que sua utilização inadequada, ele pode esconder determinados sintomas. O que muitas vezes acontece é o fato da automedicação. Então, a princípio, a automedicação ela pode parecer um alívio imediato de alguns sintomas, mas ela pode trazer consequências mais graves do que se imagina, né? Uma das preocupações, por exemplo, é a combinação inadequada de medicamentos que podem anular ou potencializar o efeito de um ou de outro. O uso de medicamentos, então, de maneira incorreta ou irracional, ela pode trazer ainda consequências, como reações adversas, dependência e até morte. Então, existem perigos nessa automedicação. Um dos perigos que a gente pode citar é a intoxicação. O que é intoxicação? É usar doses inadequadas de medicamentos e aí podem causar diversos impactos na saúde, desde a ineficácia do tratamento, então o tratamento ele não vai ser efetivo, até uma overdose da substância no organismo que pode levar a uma intoxicação. A interação também medicamentosa, então os medicamentos eles interagem entre si e eles podem causar um efeito indesejável, né, tanto de anular quanto também de potencializar o efeito dos medicamentos. O alívio dos sintomas, que pode mascarar também um diagnóstico correto da doença. Então, o fato de você se automedicar e você estar usando um medicamento sem a devida avaliação de um profissional adequado, pode mascarar algum estado de saúde mais complexo e esconder o que realmente está acontecendo. Pode levar a uma reação alérgica, pode levar também a uma dependência, então as substâncias elas podem também levar a um vício, né, se tomadas em doses incorretas por tempo não indicado. E além disso também pode levar a uma resistência ao medicamento, né, então pode, por exemplo, nos casos antimicrobianos, aumentar a resistência do micro-organismo àquela substância. A automedicação ela leva a gente a acumular medicamentos em casa ou remédios em casa, o que pode se tornar um hábito muito grave, né? E no intuito de a gente ter às mãos o que não necessariamente a gente precisa para aquele momento. Então pode causar confusão entre os medicamentos, a gente pode confundir uma caixinha de medicamento um do outro, pode acontecer da gente, se não se atentar, ingerir uma substância após o vencimento, a ineficácia do próprio tratamento porque não foi armazenado o medicamento corretamente, além também de uma ingestão acidental por crianças, que também pode ser sério se, por exemplo, elas tiverem acesso por o fato de estar armazenado em local incorreto. Então, existem muitos perigos associados, né, a essa automedicação. Então, como eu até falei, antes de você ingerir qualquer medicamento, o ideal é você fazer uma consulta com um profissional de saúde, que vai levar em consideração as características do seu metabolismo e pode dar um diagnóstico dos seus sintomas e realmente tratar com aquilo que se deve tratar. Então, não tome nenhum medicamento, né, sem conhecimento do seu médico, de quem está te acompanhando, porque pode ser perigoso para a sua saúde.